A paz do Senhor, meus queridos. Como é bom estar com vocês em mais uma pré-aula. Hoje nós vamos falar da pré-aula de número 7, que vai falar sobre o Evangelho no mundo acadêmico e político. É uma grande aula, rápida, mas com grandes novidades e uma área que nós estamos necessitando de evangelismo. É um grande prazer estar com vocês. Nós somos aqui da IBP, Escola Bíblica de Professores, da ADTO, Assembleia de Deus, Ministério Teoflotone. Hoje nós temos a honra de chegar ao meio da lição. Passar um pouquinho do meio da lição, são 13 lições, nós estamos na lição de número 7. E como é bom ver e ler vários scraps, escutar diversos amigos falando do que essa lição tem causado na igreja moderna. As pessoas estão despertando para que o evangelismo aconteça, para que o ID do Senhor continue acontecendo. Ela veio uma excelente hora, a hora que nós precisamos falar a verdade do Evangelho. É um desafio muito grande, mas eu tenho certeza que nós como igreja estamos conseguindo. E ao final desse trimestre, nós iremos louvar ao Senhor por mais um trimestre vencido. E acima de tudo, por sabermos que nós estamos fazendo aquilo que Adonai mandou, pregar o Evangelho. E eu vou iniciar, como sempre, mandando um grande abraço às pessoas que curtem a nossa página, que se inscrevem em nosso canal. Querido, é uma honra ter você em nosso canal, é a honra ter você como aluno à distância, como professor à distância, como mestre à distância, como pastor à distância, que Deus possa te abençoar. Eu quero mandar um abraço a Jacirino Ramos, quero mandar um abraço ao Rômulo Santos, ao Gilberto Souza da Assembleia de Deus em Monte Castelo, ao Wagner Cenas, ao evangelista Nilson da Assembleia de Deus em Ponte Preta, em Magé, lá no Rio de Janeiro, a Daiane e Daniele da Silva Leite, ao meu amigo J. Lira em Taubaté, São Paulo. Quero mandar um grande abraço ao Gelson Daniel de Sorocaba. O pastor presidente da igreja dele é o pastor Osmar José da Silva. A todos os irmãos que estão conosco, grande abraço e que você tenha excelente aula. Estamos iniciando mais uma pré-aula, um assunto muito bom. Nós vamos falar sobre o Evangelho no mundo acadêmico e no mundo político. A lição de hoje, nós vamos ler tópico a tópico. Vou seguir pelo meu computador aqui, os cabelos já estão brancos, eu não consigo decorar nenhum texto, mas nós vamos seguir pelo computador e vamos debatendo esse tópico, vamos falando sobre esse tópico, explicando cada tópico na sequência. A introdução, nós vamos falar alguma coisa e na sequência nós vamos dar algumas ideias para que você faça essa aula, na sala de aula. Eu queria que você fizesse nesse trimestre, já que nós estamos na 7ª aula, que você abordasse esse tema na 7ª aula e pegasse panfletos e distribuísse na sua sala para cada aluno, para que ao final da sala, ao final da escola, quando ele for embora para casa, ele pudesse voltar a pé distribuindo os panfletos, ou então que chegasse na circunvizinhança e distribuísse panfleto. É uma forma de evangelizar, é uma forma de convidar alguém para estar no culto à noite ou até mesmo na escola bíblica dominical. A introdução diz: a evangelização nas universidades também deve ser uma propriedade máxima da igreja, pois do universo acadêmico saem os cientistas, educadores, formadores de opinião e boa parte dos governantes e legisladores. Cabe-nos, pois, preparar adequadamente nossos irmãos em Cristo, a fim de que, no campus, atuem como reais testemunhas de Jesus Cristo. Somente dessa maneira viremos a ter um país mais justo e comprometido com a ética cristã. Nesta lição, veremos o exemplo de Daniel e seus 3 companheiros. Exilados em Babilônia, destacaram-se como acadêmicos, servidores públicos e políticos. Eles mostraram em atos e palavras a supremacia do Deus de Israel. A vida desses hebreus serve de exemplo aos acadêmicos e políticos cristãos, que lutam por levar o Evangelho às mais altas esferas e conhecimento do poder. Querido, nessa lição, eu queria que você falasse na sua sala, nessa introdução, que essa lição, em suma, ela vai tratar e vai nos trazer algo que nesse tempo é muito difícil, nesse tempo está escasso. E dentro dessa lição, existe algo nobre, há uma nobreza nessa lição. Ela nos traz algo muito nobre. Qual é a nobreza dessa lição? É interessante que o fato de nos envolvermos com missão nessa área, aos olhos de quase todas as pessoas, aos olhos de quase todos os acadêmicos, é impossível. Mas essa lição vai nos mostrar que nós precisamos, esse grupo é carente de ajuda. Eles necessitam de ajuda. O terreno político e o terreno acadêmico
ele necessita de uma área espiritual que os governe. Eles necessitam de alguém que tenha entendimento, não só um entendimento intelectual, não, mas um entendimento espiritual. Por que eu falo espiritual? Porque nós detemos o Espírito, nós detemos algo espiritual que lá fora o mundo não conhece. Nós sabemos disso como professores, como alunos. Até o mais leigo de todos os irmãos sabe que nós, quando estamos cheios do poder de Deus, nós falamos e as coisas acontecem por intermédio de Jesus. Até o endemoniado, quando nós falamos o nome de Jesus, o endemoniado bate em retirada, porque ele sabe que nós temos uma autoridade que foi nos confiada através do Ruach HaKodesh e de Yeshua HaMashiach. Então entenda, esse terreno é um terreno difícil, o terreno político e o terreno acadêmico. Só que nós temos a missão de levar o evangelho a essas pessoas. Querido, estas duas áreas, na atualidade, são as áreas mais necessitadas de uma grande intervenção do povo de Adonai. É interessante que na política deve haver uma intervenção do povo espiritual, porque quando nós falamos em política, nós criamos um chavão e nós temos um chavão que é conhecido como a área da corrupção. Então, na área da política vai se falar muito sobre corrupção. E é interessante que nas faculdades nós temos um alto índice de drogas e uma falsa liberdade que está chegando. Todo acadêmico acha que por ele estar na faculdade, agora ele tem um privilégio de ser livre, ele tem um privilégio de gozar de uma liberdade longe dos pais. Tem inúmeras pessoas que saem da sociedade para fazer faculdade fora. E é esse perigo que todos correm. E nós temos essa missão. Na área da política, por causa da corrupção. Na área da faculdade, por causa das drogas e pela falsa liberdade que eles estão vivendo. Então a revista nos trará o exemplo agora de quem? De Daniel e dos seus amigos. E é interessante que todo cristão conhece sobre o caso de Daniel na Babilônia. Todo cristão já viveu e já escutou essa historinha desde criança na igreja. Aqueles que não viveram a igreja, mas que vão viver o evangelho, é uma história interessante para você falar. Aqui vai chamar a atenção o comportamento de Daniel diante das situações constrangedoras. Essa história deve ser lida, a leitura bíblica em classe deve ser lida para que as pessoas entendam o que Daniel passou. Daniel, capítulo de número 2, a leitura bíblica em classe está Daniel 2, o capítulo 2, 24 ao 28, vai chamar a atenção e vai, só o início vai falar assim, no segundo ano do rei Nebuzaradan, que é Nabucodonosor, Nabucodonosor ficou perturbado por uma série de sonhos. E é essa série de sonhos que nós vamos ver Daniel decifrar. Então, introduz essa lição falando sobre esses pequenos tópicos, mas de suma importância para todo aluno. Já o tópico de número 1, ele vai falar sobre Daniel na Universidade de Babilônia. Querido, nesse tópico de número 1, leve para sua sala que o fato de termos ou estudarmos outras culturas não pode ser um agravante para o evangelho. Não pode ser um agravante. Eu vejo inúmeros amigos meus que desviaram porque começaram a estudar filosofia, porque começaram a estudar muita história, começou a se envolver no conceito sociologia e saíram da igreja porque viram, querido, é uma vergonha. Permita-me falar a verdade, mas essas pessoas nunca foram conquistadas por Jesus. Entenda que não é o fato de estudarmos outras culturas, de vivermos a filosofia, a sociologia, que vai nos afastar do evangelho. Pelo contrário, querido, isso deverá ser mais um meio para que nós ganhemos almas, ou seja, para que nós possamos fazer missões. É mais um meio. É interessante que o texto de Daniel 1, no versículo 8, eu estou na versão judaica, e muitos alunos me perguntaram sobre essa versão da Bíblia judaica. Ela é uma versão judaica e a tradução dela é feita por David Stern. Muitos alunos procuraram e me perguntaram pelo link, então David Stern é a tradução que eu estou usando aqui. Daniel 1, o versículo de número 8 diz: no entanto, Daniel decidiu que não se contaminaria com a comida ou com o vinho do rei. Assim, ele pediu ao chefe dos oficiais que o eximisse de contaminar a si mesmo. Olha que interessante. Você vai notar nesse texto que a criação aqui, ela ainda
é a marca de quem é separado. Não estou falando da criação no Éden, não. Estou falando da criação do ser. Os pais agora vai ser o exemplo. A criação que você tem, a criação que o menino tem, ela vai ser a marca de quem é separado. Não adianta você ser pastor, mas você foi um péssimo exemplo em casa. Não adianta você ser líder de escola dominical, não adianta você ser obreiro, evangelista, presbítero, diácono, mas se você não tiver uma excelente criação para com seus filhos, ele vai desenvolver um péssimo caráter na sociedade. Então entenda que o quesito criação aqui, ele vai ser a marca de quem é separado. Daniel, ele não se mistura, querido, com quem não conhece Adonai. Isso é de extrema importância. Ele não se mistura. Note aqui, querido, que a cultura caldaica, que nós falamos da cultura dos caldeus, ainda que ela tivesse algo bem maior a oferecer a Daniel, mesmo assim ele não mudaria o seu comportamento. Daniel estava em uma sociedade que, aos olhos de todo, era a mais desenvolvida. Era a sociedade que tinha mais dinheiro, mais ouro, era a sociedade que o povo era tido como um povo glorioso e Nabucodonosor se considerava um deus, assim como o faraó. E mesmo assim, Daniel, pela criação que ele tem e por conhecer Adonai, ele não muda as suas características. Isso nos mostra que é uma pergunta a ser feita dentro de sala. Por que Daniel não mudou? Querido, Daniel não muda porque ele sabia a quem ele servia. É interessante que os jovens de hoje não sabem quem eles servem. Por que eles não sabem quem eles servem? Porque a sociedade está tão depravada, o mundo está tão perplexo com o que nós estamos vendo na igreja, e eu vou falar para que você entenda que o que nós estamos vivendo dentro das igrejas atuais é mais um xerox do mundo do que um evangelho verdadeiro. Note que as igrejas estão tentando copiar o mundo, e é o mundo que deveria copiar a igreja. Querido, a sociedade está vivendo, e a igreja está vivendo um reflexo da balbúrdia que o mundo está. E nós precisamos, como líderes atuais, avisar isso na nossa sala de aula. O tópico de número 2 da revista, ele vai falar sobre uma carreira acadêmica testemunhal. Nesse tópico de número 2, eu queria que você levasse para a sala de aula, querido. Queria que você trouxesse para a sala de aula, nesse link em específico, que você abordasse na sala que todo acadêmico cristão, ele deve obter as melhores notas e tem que ter um melhor testemunho na faculdade. Por que o professor Elias está falando isso? Querido, entenda que as melhores notas e o melhor testemunho é o carimbo de quem quer conquistar as pessoas que não conhecem o Messias. Observe que essa atitude, ela nos leva a ter respeito com toda a turma e também com os professores. Eu me lembro muito bem que quando eu converti, no ano de 2000, eu estava terminando meu ensino médio, 99 para 2000, e eu estava num processo de conversão e as pessoas viam uma grande mudança, um radicalismo muito grande em mim e perguntavam o que está acontecendo. Eu falava, realmente eu conheci Jesus e eu quero mudar de vida. Então ele é um carimbo. Agora o testemunho é um carimbo. Ele tem respeito da sala, ele tem respeito dos professores. É interessante que o encorajamento de toda a turma sempre vai partir dos alunos que demonstram afeto, dos alunos que demonstram respeito e dos alunos que têm inteligência acadêmica. E acima de tudo, do aluno que tem um quesito espiritual. Você quer ver um exemplo disso? Está na Bíblia, querido. Daniel 1, versículo de número 10. Olha o que diz o versículo de número 10. Diz assim, entretanto, o chefe dos oficiais lhe disse, tenho medo do rei, meu senhor. Olha o tratamento que o chefe dos oficiais deu a Daniel. E ele continua dizendo, afinal, ele deu a vocês uma pensão de comida e bebida. E se ele vendo-os considerar de aparência pior que os outros de sua idade, vocês porão minha cabeça diante do rei. Então, ele chama Daniel de meu senhor e ele aceita o desafio de Daniel. Daniel não queria se misturar nem com a comida e nem com a bebida. E Daniel passa a comer somente legumes. É interessante que ninguém desafiaria um projeto de um rei, de um semideus, um deus aqui em D minúsculo, para que você entenda, que era Nabucodonosor. Mas ele entende que em Daniel havia algo diferente. Daniel tinha o que nós temos hoje,
a unção, o Espírito, e isso chama a atenção. Os jovens de hoje querem ser reconhecidos na faculdade como um homem de Deus, mas vão à boate, frequentam barzinhos e em todas as festas da faculdade eles estão. Querido, como vai acontecer? As senhoras de hoje querem serem conhecidas como mulheres de Deus, mas fofocam e têm tempo para novela, mas não têm tempo para a palavra. Os homens de hoje querem ser conhecidos como homens de Deus, mas não jejuam, não oram e ficam tirando selfie em cima do púlpito. Querido, poupe-me. Esse tempo é um tempo de reflexão, onde nós precisamos observar quem foi chamado, quem tem chamado e, acima de tudo, quem está colaborando para que o reino de Adonai cresça. É uma verdade que nós precisamos falar. O tópico de número 3 da nossa revista, ele vai falar sobre uma carreira testemunhal. É interessante que no tópico de número 2 ele diz uma carreira acadêmica testemunhal, e no tópico número 3 ele fala sobre a própria carreira testemunhal. Observe nesse tema, ele leva para a sua sala, que a elite cultural, ela apenas se apoia, querido, em feitos de homens que já morreram. A filosofia, a sociologia, a história, todas elas têm as suas bases em homens que já morreram. Agora nós temos algo magnífico para ser pregado, nós não falamos. Algo magnífico para ser contado, e as pessoas dizem assim, pastor Elias, quando eu estava na academia, as pessoas falam assim, é interessante que vocês falam tanto sobre Jesus, mas eu não vejo diferença. Eu falo assim, é uma grande diferença. Ele morreu e ressuscitou. E o que fez os filósofos? Me dê um filósofo que ressuscitou. Me fala sobre alguns homens que conseguiram vencer a morte. Ou pelo contrário, me fala de um único homem que teve a sua história perpetuada ao longo de 2, 3 mil anos. Não existe, querido. Me apresenta algum deles que trouxe e traz consigo a marca de alguém que fez 12 homens que eram pobres, jogados na sarjeta, mas que se tornaram príncipes. Não existe. Entenda, nenhum desses acadêmicos, nenhum desses homens vão conseguir superar a marca do Evangelho. É interessante nesse tópico você falar e trazer a todo o costume acadêmico que nós temos uma grande verdade. Nós cristãos temos o testemunho da ressurreição e o acompanhamento do Espírito Santo que nos outorga a sabedoria vindo do alto, querido. Isso é, nós temos o que nós chamamos de deter os assuntos espirituais. Daniel e seus amigos, em seu tempo, eles estavam na mais alta elite, porém ele sabia que o cargo que eles ocupavam era medíocre diante do cargo espiritual que os esperava. Daniel estava ocupando um cargo que aos olhos dos homens eram grandes, eram muito grandes, mas Daniel sabia que ao olhar espiritual era pequeno, porque ele sabia quem ele servia e sabia do que Deus havia preparado para ele. Entenda, nesse tópico você deve levar para a sua sala que todo o treinamento em que envolve o campus, ele deve ser elaborado pelos próprios crentes. Ele deve ser desenvolvido pelas próprias pessoas que fazem faculdade. Eu quero mandar um grande abraço para o presbítero Jackson, ao Cristiano, a toda a turma aqui da Assembleia de Deus que tem um excelente trabalho nas faculdades. Eles chamam aqui de ABU, Aliança Bíblica Universitária. E como almas têm sido conquistadas. Quero mandar um grande abraço ao pastor Marciano, que tem um excelente trabalho nesse campo e que sempre apoia, que sempre dá vazão para que todo esse trabalho aconteça. Antes de tudo, querido, deve haver um pastor que ora, deve haver um pastor que trabalha, deve haver um pastor que tem afinco por missões. Senão, não tem como essa obra acontecer. Então, leve isso para a sua sala de aula. Deve haver homens orando, deve ter uma sala por trás, deve ter alguém que busque entendimento para que todo esse trabalho seja visto pela sociedade e, acima de tudo, que pessoas conheçam Jesus. No tópico de número 2 da revista, ele vai falar sobre Deus na Academia Babilônica. Essa lição, esse tópico vai nos chamar a atenção, e o subtópico número 1 fala sobre a crise escatológica. É interessante nesse tópico que o fato de Daniel servir a Adonai com integridade o levará a um status maior do que o próprio Daniel jamais pensou.
O status que Daniel está ocupando aqui, ele nunca havia pensado para... aqui nós estamos falando do mundo carnal. Daniel não havia pensado nesse status. Agora entenda, todos nós, quando nós somos fiéis a Adonai, quando nós somos fiéis a Deus, sempre nós seremos honrados. E essa honra, querido, ela acontece no mundo carnal para os seus servos. Eu quero deixar aqui um abre aspas, e depois eu vou fechar essa aspas para você entender, que as pessoas dizem assim, toda honra é de Deus, querido, toda glória é de Deus. Por trás de todo o acontecimento existe a honra que houve um homem, teve um homem que foi o instrumento para que tudo acontecesse. Nós devemos honrar as pessoas no nosso tempo. Às vezes nós não queremos honrar as pessoas no nosso tempo e nós perdemos grandes irmãos na igreja. É uma falha do sistema. Entenda, a glória de Deus. Nós é quem tributamos, quem recebe a honra agora, ele retribui ao Calvário. Mas nós devemos honrar as pessoas que faz com que a obra cresça, faz com que tudo isso aconteça. Como nós não devemos honrar Abraão? Como nós não devemos honrar Jacó? Como nós não devemos honrar Noé? Como nós não devemos honrar Moisés? São homens que merecem honra. E neste tempo, nós devemos honra sim a inúmeros pais da igreja que colaboram para que tudo isso cresça. Então Daniel jamais pensou que ele chegaria a esse status. Agora, isso acontece com quem é fiel a Adonai e vai acontecer no mundo carnal. Já quem está à nossa volta, querido, leve isso para a sala. Quem está à nossa volta, ela verá essa manifestação e ela presenciará essa manifestação no campo espiritual. Nós temos e somos a solução que ainda não foi encontrada pela filosofia, nem tampouco pela ciência. Por quê? Nós somos os portadores do poder do Evangelho. As pessoas que estão à nossa volta, elas vão presenciar o Espírito Santo e elas vão sentir o Espírito Santo através das nossas vidas. Onde nós recebemos honra? Nós recebemos honra do próprio Pai em nos fazer servos e, acima de tudo, sabemos que nós vamos morar no céu. O tópico de número 2, do item 2, ele vai falar sobre a resposta teológico-evangélica. Preste bem atenção nesse tópico. Olha que interessante. Nesse tópico, você deve abordar na sala de aula que o nosso dever é mostrar aos nossos alunos, que deve ficar claro nesse tópico, que Daniel ele não aproveitou o triunfo para o benefício próprio. Olha a retribuição de Daniel, olha a honra agora não acontecendo com ele mesmo. Olha o que Daniel faz então. Entenda que ele agora pensou nos seus companheiros. Essa é uma atitude de quem conhece o Espírito Santo. Nós não conseguimos viver somente no nosso mundo, nós não conseguimos trabalhar somente, nós queremos que as outras pessoas também cresçam. Nós queremos que as outras pessoas também tenham autoridade, que também sejam líderes. É interessante que quando nós estivermos lutando, quando nós estivermos em lutas, é isso que vai chamar a atenção por triunfar, nós devemos entender que nós devemos estar em pensamento mútuo uns com os outros. Antes de revelar o sonho ao rei, Daniel ele glorificou a Deus. Daniel ele não começa com o atributo dizendo, eu sou Daniel, não, de maneira nenhuma. Ele coloca nas mãos de Deus. E ele é interessante nessa leitura bíblica, que ele explicou que ele não sabia nada do sonho e que aos seus próprios olhos ele era o menor. Ele diz que a sabedoria não era dele, mas era de Deus que o revelaria. Era do próprio Adonai. Quando você dá a honra e a glória a Adonai, ele te honra entre os homens. Isso deve ficar claro nessa lição na sua sala. É interessante que quão fácil, querido, é ficar com a honra que Deus faz por meio de nós. Entenda, quando nós ficamos com a honra que Deus fez, nós estamos roubando a glória que Ele merece. É interessante você frisar nesse tópico de número 2, que nesse tempo nós estamos vivenciando e nós estamos vendo inúmeras pessoas que estão roubando a glória de Adonai. Agora entenda,
A grande pergunta é: como haverá evangelização se o Cristo não aparecer? Como haverá conversão se Jesus não estiver no centro? E acima de tudo, como as pessoas chegarão diante do Pai se Jesus não for o centro da nossa pregação? Nós podemos ter todas as coisas, mas se o Cristo for tirado do Evangelho, querido, nós não somos nada. É interessante você frisar aqui que a crise que o Brasil está vivendo é apenas uma situação temporária, para que todos vejam a diferença de quem serve e quem não serve a Adonai. Essa é uma grande verdade que deve ser colocada na sala de aula. No tópico de número 3 dessa lição, na lição número 7, vai falar sobre a intervenção de Deus na política babilônica. No subtópico fala a corrupção de Babilônia. Nesse tópico, querido, leve para a sua sala, e leia o texto que há em Salmos 92, o versículo de número 14. Olha o que diz esse texto. Diz assim: mesmo em idade avançada serão vigorosos, cheios de seiva, ainda darão frutos e proclamarão que Adonai é justo, minha rocha em que não há injustiça. Entenda, a confirmação de que Adonai está presente em todas as etapas de nossa vida, querida, acontece principalmente na velhice. Por que eu estou falando isso? Eu queria que você abordasse em sala, porque tem pessoas que ficam desprezando os velhos da igreja, os anciãos da igreja, e é interessante que a confirmação que Adonai está presente em todas as etapas, ela se confirma principalmente na velhice. Olha, Daniel, ele é o exemplo de que Deus ele continua sendo fiel aos anciãos. Daniel, ele é o exemplo de que Deus continua e permanece fiel àqueles que a sociedade não dá valor, que joga nos asilos e esquecem lá. O decreto de Adonai, ele sai quando Daniel já era velho. Qual é esse decreto? O decreto de que o reino babilônico tinha chegado ao fim. Daniel já estava velho e Deus utiliza com tamanha autoridade para dizer que o reinado babilônico estava chegando em fim. Todo rei, querido, todo reinado, ele é permitido por Adonai. A Romanos 13 fala tudo isso, que toda autoridade provém de Deus. E que nós devemos estar debaixo da autoridade. Isso é o próprio Deus. Se Deus não permitisse, não aconteceria. É interessante que quando essa autoridade passa a brincar, quando ela passa a debochar, quando ela passa a escarnecer de tudo o que é de Deus, tudo o que é de Adonai, ela traz consigo sérias consequências. Belsazar, nesse capítulo de Daniel, agora vai experimentar e vai provar a justiça de Deus, após ele escarnecer usando os utensílios do templo. Olha o que ele fez, ele apenas usou o que era do Senhor, o que era do templo, para uma bebedice, para uma festa. E como nós estamos vendo na atualidade pessoas brincando com os utensílios da casa de Deus, brincando com os instrumentos, brincando com Bíblia, brincando aquilo que é consagrado a Deus, que é para ser utilizado somente no reino de Deus, ele usa para outras coisas. Então nós precisamos entender que o reino dele agora é cassado. É interessante que ele acaba sendo morto porque ele brincou com aquilo que era sagrado. É interessante que o Brasil precisa, eu vou continuar falando isso aqui, ele precisa despertar e entender que o tempo de Deus é chegado para essa nação. Por que eu falo isso? Porque em muitos anos nós estamos vendo as pessoas debochando de Jesus, debochando do próprio Adonai nos carnavais. Nós estamos vendo o Brasil fazer uma festa pagã que para quase todo o país, para ver as mulheres passarem nuas, seminuas, e pasmem os senhores, jovens e crianças aprendendo que isso é cultura. Isso não é cultura, querido. Isso é blasfemar de alguém que fez o homem perfeito, que fez o homem para que ele fosse a coroa da criação e que, acima de tudo, ele honrasse quem o fez. Isso não está acontecendo no Brasil e é por isso que nós estamos na eminência e vendo todo esse processo de crise. Isso é para que o povo entenda que o tempo de Deus é chegado. No tópico de número 2 do item 3, ele vai falar sobre Daniel
o incorruptível. Nesse tópico, leve para sua sala que a maior prova de que Daniel perseverou até o fim é o fato de nós vermos o seu nome ser conclamado ainda na velhice no palácio. Quando Daniel estava velho, o povo ainda procurou Daniel. O povo ainda chama Daniel para esclarecer os sonhos que estavam acontecendo, principalmente o acontecimento quando Belsassar vê a mão escrever na parede. Eles chamam quem? Não chamam magos, não chamam mágicos, eles chamam Daniel, porque sabia que sobre Daniel repousava o Espírito de Adonai. Aqui, querido, você deve colocar para a sua sala de aula que a mesma atitude sincera, e o termo sincero vem daqueles que não têm cera no rosto, que eram as tragédias gregas e romanas, elas traziam consigo quem fazia o papel principal que iria envolver morte, ele tinha que passar cera na cara, porque tamanha era a realidade que as pessoas procuravam as pessoas para matarem depois. Então esse termo sincera significa sem cera no rosto. Então a sinceridade, ela ainda procura aqueles que têm atitude para com Deus. Você deve levar a sala de aula que não aceita agrados, quem é sincero não se troca por favores, quem é sincero, ele aprende a viver com um pouco em meio ao muito que é desagradável a Deus. Entenda aqui, querido, que o monarca ele é repreendido por Daniel mais uma vez. Isso nos mostra que Daniel mais uma vez se fez fiel, mostrou a fidelidade que Adonai tinha naquele tempo para com ele. Quantas pessoas não têm se corrompido porque por causa de um cargo de pastor, por causa de um cargo de evangelista, por causa de um cargo de presbítero? Como nós estamos vendo isso na igreja atual? As pessoas desmerecendo o caráter feito por Deus por causa de uma atitude de um pequeno cargo que é eclesiástico. Querido, acima de tudo, entenda, Deus te constituiu para ser perfeito. E ser perfeito não é o seu cargo perfeito, e sim a obra ser perfeita. Você colabora com a obra sem ter cargo. Você colabora com o reino sem precisar ser e estar no meio de pessoas corrompidas. Você colabora com o reino sem precisar sentar no púlpito. Isso deve ser falado na sala de aula, querido. Isso deve ser transmitido na sala de aula. Olha, entenda e leve para a sua sala que a corrupção ela pode minar diversos campos, como está minando, menos o coração de quem está debaixo das mãos do Todo-Poderoso. Aquele que está debaixo da mão do Todo-Poderoso jamais será minado, jamais será alcançado pela corrupção. A conclusão, olha o que diz a conclusão. A conclusão diz que os líderes saibam como preparar aqueles que vão frequentar uma universidade. A semelhança de Daniel e seus companheiros, estes poderão fazer uma grande diferença no mundo acadêmico e na esfera política. O Senhor Jesus precisa de crente em todas as camadas sociais. Querido, nós somos e temos o dever de atingir todas as classes, todas elas, indiferente da cor, da raça, do credo, indiferente da posição, se é juiz, se é magistrado, seja o que for, nós temos que chegar até eles, mostrando respeito, cordialidade e, acima de tudo, levando a mansidão que Jesus teve para com todos e mostrando que ele ainda permanece sendo Deus. Eu me despeço de vocês nessa pré-aula, deixando um texto eu achei fantástico esse texto de Mateus, aqui na versão judaica, o capítulo 5, o versículo de número 44, que diz: mas eu lhes digo, amem seus inimigos, orem por quem os persegue. 45 diz: então vocês se tornarão filhos do Pai Celestial, porque ele faz seu sol brilhar da mesma forma sobre as pessoas boas e más, e envia chuva igualmente para os justos e para os injustos. Nós somos filhos e temos a graça especial diferente dos outros, mas isso não nos faz diferente. Pelo contrário, isso nos faz entender que nós devemos levá-los a conhecer a graça especial do Todo-Poderoso Adonai. Yahim Shalom e até a próxima aula. Que Deus te abençoe.